necessidade do setor que eu trabalhava, e eu sou chamado para trabalhar com a formação continuada dos professores de anos iniciais. Algo que também me remeteu aos meus primeiros formadores, né? Quando eu iniciei no município, na gestão da professora Cilei Rodrigues, né? Tinham lá várias pessoas que trabalhavam conosco. Lembro com carinho aí das formações de matemática, professora Dildes, professora Giede, de língua portuguesa. Então, também, de novo, esse legado dos outros vindo na nossa prática, né? Quando eu fui ser professor dos professores do município, eu também levei isso junto comigo. Fomos atravessados por uma pandemia no meio de tudo isso, né? Formação online, enfim. Mas tudo isso me serviu para perceber que eu gosto muito da sala de aula. Né? Que esse é o meu lugar. Eu posso estar formador, eu posso estar coordenador, eu posso estar intérprete de Libras, mas eu sou professor, essa é a minha identidade profissional. Né? Então, tanto que retornei para a escola esse ano, né? Para uma turma de 5º ano, e logo depois, fiquei 2 meses nessa turma, quando o município volta com a função de coordenador pedagógico, a escola se reúne para saber quem de nós queria ser coordenador. Eu nem coloquei meu nome à disposição, mas as colegas disseram, não, vai você, a gente quer que você seja o nosso coordenador pedagógico. E aí estou agora numa gestão um pouco diferente, né? Porque na escola tem a diretora, que vai cuidar da merenda, do RH, toda essa questão mais interdisciplinar, né? Como dizia o professor Alexandre, e eu estou cuidando do pedagógico, assim, né? Então também um grande desafio, porque eu também não tenho uma disciplina para dizer assim, como é que um coordenador pedagógico deve fazer, né, na graduação. Então é algo que a gente vem descobrindo também com o passar dos dias, enfim, né? Mas lidando com gente, né? Para terminar essa minha intervenção agora, eu costumo dizer, né? Se eu não gosto de lidar com gente, eu não posso ser professor. Né? Tem um curso lá na UFSC que chama Arquivologia. Você pode se candidatar a esse curso se você não gosta de lidar com gente. Mas, se não gostar de gente, não dá para estar na licenciatura. Né? Então, a gente vai aprendendo a lidar com a diversidade do ser humano, com todas as questões. Aprendendo a dizer não, né? Que também é uma coisa importante na gestão, sobretudo, né? Muitas vezes é o não que a gente vai ter que dizer para o outro, né? Enfim, passo a palavra. Bom, algumas falas que acho que são interessantes para qualquer curso de licenciatura. Talvez uma dica pelo que eu vivi e pelo que eu tive que passar não pensem que o seu curso, vou fazer de matemática, ou ser professor de matemática, só tem que pensar na matemática, na minha disciplina, os outros não interessam. Porque hoje eu tenho algo que é muito interessante na minha época, no início da carreira docente, não tinha tanto, são vários projetos das escolas. As escolas, hoje, tem muitos outros projetos que articulam a comunidade com a escola. Isso é muito interessante. O PIBID é uma coisa que eu queria que tivesse na minha época. O PIBID é algo que que eu acho muito legal, admiro muito. E quem tem a oportunidade de ser bolsista do PIBID, ser professor desde o princípio, aí, aprender bastante com um projeto, eu acho muito legal. E são projetos que também não vou cuidar só da disciplina ali, vou pensar só na minha disciplina, só no que eu estou me formando. Então, abram uma visão para que o que vocês enxergarem, tentar fazer da melhor forma possível. A gente é muito desafiado. Só vou voltar um pouquinho na parte de gestão, por estar aqui no mestrado. Talvez se não tivesse na carreira do ensino superior, talvez eu não tivesse com esse olhar. Então, eu fiz mestrado. Também é por isso que vou em busca de doutorado. Mas uma coisa que, logo que fui convidado para a reitoria de ensino, o nosso reitor, o professor Caio, comentou tudo. Que eu acumularia a pró-reitoria de ensino e a coordenação de graduação, praticamente pensar e executar ao mesmo tempo. É um desafio, no começo assustado, depois entendi e ok. Mas teve algo que foi para mim mais desafiador ainda e eu demorei a entender, que era a coordenação do EAD. E o EAD está presente em praticamente todos os cursos, só não está presente no curso de medicina. E eu não entendia nada de EAD. Então a primeira coisa que eu tive que buscar foi me especializar em educação à distância. Fui logo, me matriculei numa especialização, aprendi bastante.
eu participei do processo da implantação das disciplinas no formato EAD nos cursos, na época como coordenador. Eu tenho que confessar que eu, naquela época, achava que não seria interessante. A partir da implantação, isso virou, hoje é uma necessidade para manter cursos, não só licenciatura, para manter cursos aqui dentro. E toda essa remodelagem da instituição, que foi a partir de 2018, que os cursos tiveram uma nova roupagem, as mensalidades baixaram na época bastante, em torno de 12%, foi por essas mexidas, assim como no período anterior vieram as disciplinas compartilhadas, depois vieram as disciplinas institucionais, que é o que faz com que a gente consiga manter os cursos. Sempre tem várias fases, mas uma lição tem um desafio. Muitas vezes a gente tem que buscar se aperfeiçoar para que a gente consiga, no mínimo, entender melhor o processo, entender melhor. Hoje eu conheço, não é que eu conheço, sou o único sabedor, não é isso, mas hoje eu sei do que eu estou falando, sei mais uma partezinha da minha gestão. A dica tem um desafio, buscar o conhecimento para isso. Às vezes é uma especialização, às vezes é uma formação mais simples, às vezes é um desafio maior ainda, mas não pensem que vocês não são capazes. Busquem o conhecimento, busquem se aperfeiçoar, porque certamente vocês são capazes de superar todos os desafios que venham a encontrar vocês. Isso acho que para mim foi muito, muito interessante também. Novamente, outra equipe. Oi? O gerador está funcionando. A live foi para o espaço, mas eu já estou gravando tudo. Amanhã eu estou tudo no ar. Bom, então, duas dicas vieram aqui. Primeiro, não pensem que vocês serão só o que vocês estão pensando em ser. Abram sua mente e se vem um desafio novo, aceitem esses desafios e trabalhem muito para que esses desafios sejam superados. Da forma que for necessário, vocês vão saber como sair dessas situações. Para mim foi especializar. Foi o maior medo que eu tinha. Eu entrava no setor do EAD, a sorte que lá eu tinha um sério, talvez ele tenha sido o professor tutor de vocês, foi que me ajudou bastante lá, né? Porque ele não era o tutor, era apenas o tutor técnico, né? Foi chamado, e me ajudou bastante, me deu muita segurança e ele me ensinou muito, eu aprendi muito com ele também. Depois eu diria que até de uma forma muito legal virou professor tutor também. Hoje ele é apenas nosso professor tutor porque ele não tem mais a parte técnica. Mas faz parte desses desafios. Professor? Boa noite. A gente gostaria de saber se tem um momento específico para a gente perguntar, esperar a fala de vocês, ou se a gente pode... Perfeito. Pode mandar pergunta. Então tá bom. Boa noite, eu me chamo Vanessa, sou do 8º semestre do curso de Letras. Eu e a minha colega Solange formulamos duas perguntas. Tá. Boa noite, eu me chamo Vanessa, essa é minha colega Solange, nós somos da 8ª fase do curso de Letras. A gente formulou duas perguntas, algumas já foram respondidas durante os depoimentos dos senhores, né? E a primeira é direcionada para o professor Jordan, quais os principais desafios que os professores iniciantes enfrentam e como a formação poderia ter preparado melhor para esses desafios. E para o professor Alexandre e a professora Aline, quais as ferramentas e recursos que vocês utilizam para se manterem atualizados sobre as novas tendências na educação? Então, a gente sempre discute lá em profissão docente o que
temos muitos desafios no início, né? E o que eu acho que faltou, talvez, no meu processo, né? Não ter limite. Por que eu acho isso, né? Por mais que eu tivesse trabalhado no projeto de educação como educador social, educação não formal é um universo totalmente diferente do universo da escola. Então, quando eu vou para a escola, é outra coisa, né? É outra lógica, porque na educação não formal a gente não dá nota, a gente não tem diário, a gente, né, não tem um currículo prescrito, né? Então, a gente fazia o que a gente queria lá com as crianças e os adolescentes. É claro, com muita intencionalidade pedagógica, a gente tinha formação, a ABB nos dava formação, né? Tinham fascículos lá, que daí a professora Sônia e Marilene, como eu estudei, que trabalhavam isso com a gente, depois das 10, mas era algo muito diferente do universo escolar, né? Por mais que depois eu comecei minha carreira como professor intérprete ainda na graduação, também é diferente ser intérprete do que ser regente. Professor intérprete, eu tinha, minha única atribuição era traduzir o que o professor e a gente falava para os surdos. Eu não tinha responsabilidade pedagógica, inclusive, para os surdos. É um pouco diferente da atribuição do segundo professor, né? Que tem responsabilidade pedagógica. Então, assim, eu era alguém que estava lá no cantinho, né? Uma figura, né, que fazia parte do cenário da sala de aula, mas que eu não tinha responsabilidade de avaliar, eu não tinha uma série de coisas, né? E aí, quando eu vou assumir minha primeira turma de anos iniciais, assim, do início ao fim, porque no ano anterior, quando eu estava no último ano da graduação, eu também tinha feito 2 substituições em turmas de 5º ano, mas eram de 15 dias e foram muito legais e tal, né? Um tempo mais curto. Mas quando eu vou assumir minha primeira turma de graduação, de anos iniciais, né? Lá na escola, ainda no estado como ACT, eu tive uma dificuldade de conseguir realizar aquilo que eu acreditava. E eu não entendia muito porquê, assim, né? Porque eu queria fazer daquela escola um lugar muito diferente do que eles acreditavam que era a escola, né? Eu já comecei colocando eles em círculo no primeiro dia, fiz meu contrato didático lá com eles, mas enfim, assim, o que eu entendi depois? E como é que eu entendi? Isso que eu queria chegar. Eu acho que é um pouco do que eu falei ontem aqui. Eu entendo que nós, egressos das licenciaturas, deveríamos ser acompanhados, como dizia Maria André, por 2 anos ainda pela universidade. Porque aí, quando tudo deu errado, o que eu fiz? Eu bati aqui na porta. Eu vim pra cá. Eu disse, não, calma aí, eu continuo acreditando no que eu aprendi aqui. Eu continuo acreditando que eu tenho que transpor uma educação tradicional para uma educação inovadora. Mas eu não estou conseguindo fazer isso. E aí eu bati na porta da professora Vanir, que tinha sido minha orientadora de estágio, e disse, olha, meu Deus, que negócio é esse? Não está dando certo, né? E foi discutindo com ela, buscando estratégias, que as coisas começaram a melhorar lá. O que eu entendi depois com a ajuda dela? Existe uma cultura escolar que é muito cristalizada, extremamente tradicional, desde os jesuítas. Porque há muita permanência histórica da ratio studiorum no nosso dia a dia lá na sala de aula, né? Que é a forma como os jesuítas trabalhavam, que foram considerados os primeiros professores do Brasil. Quando chega um professor todo louco, maluco, que eu era, que até nariz de palhaço levava no rosto do jaleco, né? E diz para aquelas crianças de 10 anos de idade que tudo que elas entenderam por escola até então não era verdade, que eu ia mostrar o que era escola de verdade, eu rompi a cultura escolar delas. Eu fui, sabe, quase assim quando a gente diz que os portugueses fizeram uma violência cultural com os indígenas, é quase isso que eu fiz lá. Eles tinham uma cultura e eu vim com outra, impondo uma outra cultura. Por mais que fosse uma cultura que eu julgava ser divertida, inovadora, eu rompi com a cultura que eles tinham. E eles ficaram sem entender nada. E eles acharam que aquilo era bagunça. E aí foi muito difícil aquele ano. Talvez foi o meu pior ano como professor, foi o primeiro. Mas eu costumo dizer que todo cirurgião abre a barriga de alguém a primeira vez na vida, né? Então, eu não quero ser essa pessoa que o cirurgião vai abrir a barriga a primeira vez, mas os meus estudantes, né? Enfim. Mas algum sentido foi, porque teve uma estudante que voltou a fazer pedagogia aqui, que era daquela turma, tá? Quando eu vi ela, eu disse, meu Deus, que vergonha, ela me conheceu na pior versão, assim. E aí, depois disso, desse apoio institucional da Uniplac como egresso, já não era nem professora, que foi em 2011, aquele ano que eu não era nem aluno nem professor, que eu me preparei para o ano seguinte para o município. Aí até fiquei feliz, né? Que daí, quando eu me efetivei, não passei tanta vergonha lá, porque eu já tinha passado vergonha no ano anterior. E aí eu fui entendendo que eu precisava primeiro entrar na cultura escolar daqueles estudantes e aos poucos ir mostrando outras possibilidades. E hoje eu consigo fazer isso. Eu trabalhei 2 meses na turma do 5º ano antes da minha coordenação e eu já estava em semicírculo com eles e funcionando as coisas, né? Porque como a gente trabalha lá na profissão docente, tem o saber pedagógico, que é o que vocês têm nas disciplinas compartilhadas,
o saber específico, porque não tem como eu ensinar matemática sem saber matemática. Eu preciso saber matemática para ensinar matemática, né? Colegas pedagogas, nós somos professores de matemática, nos ancestrais precisamos saber matemática. Aqui a professora mesmo para ajudar quem ainda não sabe no PAAP, para a gente sair daqui sabendo matemática. Falo da matemática porque geralmente as minhas colegas pedagogas priorizam a língua portuguesa, né? Então por isso que eu sei exemplo. Mas eu também tenho o saber da experiência. A Selma Garrido-Pimenta que fala disso. Então, os três são importantes. Eu preciso do saber pedagógico, eu preciso saber como é que o sujeito aprende. Não basta eu saber muito matemática se eu não sei como ele aprende. Eu tenho que saber o específico, o conteúdo, mas o saber da experiência é importante. E esse não se compra na internet, não. Eu preciso de tempo para isso. Por isso que eu disse que faltou PIBID na minha vida. Porque aí quando você vai para o PIBID, tem gente que está desde o primeiro semestre no PIBID. Você tem contato com uma professora da rede, que está lá, que está no dia a dia da escola. Você ressignifica isso com um professor pesquisador da universidade, que vai dizendo, realmente você viu isso, a professora viu aquilo, vamos ler um artigo sobre isso para a gente problematizar e entender. E aí você vai fazendo e vai criando, né, a famigerada praxis, que o Paulo Freire falava, que é essa união entre teoria e prática, né, esse fazer diário, que não tem receita. Então, a carência que eu vi ter uma experiência maior durante a graduação para ressignificar e entender como colocar tudo aquilo em prática. Não porque foi só teórico e a teoria é diferente da prática, não, porque eu continuo confiando muito na teoria. A questão é que eu não sabia colocar isso lá na realidade. E essa foi a minha dificuldade. Eu falei um monte, né? Desculpa. Bom, talvez até seja repetitivo em algumas questões, pensando em manter-se atualizado. Talvez uma dica é manter-se estudando sempre. Eu recebo aqui muitos professores, não de licenciaturas, profissionais, bacharéis, que gostariam de ser professores da Uniplac porque eles querem se manter atualizados. É o primeiro, talvez uma das primeiras falas, não que eles venham aqui só para isso, claro que eles querem buscar a carreira docente, embora bacharel, porque para eles, automaticamente o fato de estarem aqui faz com que eles se mantenham atualizados, porque estar em sala de aula a gente aprende muito com os estudantes, então a prática docente faz com que automaticamente a gente tenha que se atualizar naturalmente. Para mim, pelo menos na teoria, para mim funciona muito isso. Eu sempre estou estudando alguma coisa, sempre. Para mim isso é importante. Isso faz eu me manter atualizado. E eu tive a sorte de ter professores que lá em 2006 já falavam muito de tecnologia. E na época era muito, para mim era difícil acessar aquela tecnologia. E às vezes na sala de aula, para os nossos estudantes também, hoje ainda é difícil, mas eu tive muitas experiências de professores que já traziam algum olhar voltado para a tecnologia, experienciando a sala de aula com a tecnologia. E eu busco ainda tentar buscar novas ferramentas para que eu possa estar aplicando em sala de aula. Às vezes eu volto lá atrás, trago um softwarezinho que eu sei que para alguma prática vai funcionar. E funciona, acho que continua, avalio e acho que isso continua funcionando. E automaticamente eu vou conhecendo novas. Então, pesquisar por novas práticas acho muito importante. Sempre fui de participar muito de eventos da área docente. Talvez hoje nem tanto devido à demanda de atividades e coisas que a gente tem que estar fazendo. Mas vocês, por estarem aqui, já são um exemplo de busca de se atualizar. Acho muito legal quando temos congressos de educação aqui do município e está lá todo mundo lotando lá e buscando uma atualização. Eu acho que não dá para a gente deixar passar nenhum desses congressos, porque certamente alguma coisa vai fazer com que a gente melhore e se atualize. É uma atualização automática. Então, a gente não pode parar, achar que está tudo certo. E entender que eu sempre digo, quando fui professor de estágio do curso de matemática, a gente sempre tem que preparar a aula, sempre tem que tentar atualizar. Até porque cada turma é diferente. Uma coisa que eu tenho que confessar que até hoje eu tenho, mais do que para estar aqui
conversando, não é uma palestra nem nada, é só uma conversa, mas eu tenho um frio na barriga antes de entrar na sala de uma turma nova. Até hoje eu tenho isso. É uma coisa muito maluca, assim. Eu me sinto alguém experiente nas disciplinas que trabalho, mas eu tenho um frio na barriga porque eu não sei como que é aquela turma. Isso também gera um prazer muito legal, quando tu vê que aquilo que tu preparou deu certo, e tu vai passando os dias, entende que aquilo está dando certo ou não. Porque cada turma é muito diferente. Muitos querem datas de avaliações até o final do semestre. Eu digo, eu não tenho como prever isso agora, porque eu não sei como é que vocês vão assimilar o que eu vou passar aqui. O que eu planejei é isso. É provável que por essa data, mas eu não posso precisar. E se mudar, eu tenho que... Vocês já vamos combinar que, se eu entender que preciso estender um pouco mais o prazo, opa, dá para fazer antes, a gente vai mudar. Porque cada turma, eu acho que é diferente. E por isso que a gente aprende muito. Ensinando e aprendendo muito mais do que ensina. Então, acho que dessa forma é o que eu busco para manter-se atualizado. A meu modo, acho eu que dá certo. Mas penso eu também, eu tenho certeza que talvez eu tenha que fazer muito mais ainda. Porque tem muita novidade vindo. Hoje as mídias trazem muita coisa muito interessante. Vou trazer uma fala de um professor, engenheiro, era professor nosso da disciplina de hidráulica lá na Engenharia Civil. E ele dava suas aulas com bastante prática, desenho no quadro, coisa mais linda do mundo, aquele desenho da parte hidráulica de uma casa. E ele dizia, olha... aqui está tudo que eu preciso passar para vocês da minha aula, mas certamente se vocês forem no YouTube, vocês vão ver uma coisa muito mais dinâmica lá, que vai ser muito mais interessante que a minha aula. Talvez para muitos lá seja mais fácil de entender, porque cada estudante também tem o seu tipo de como que ele vai aprender, né? Então a gente tem que buscar atender a todos. Automaticamente a gente está se atualizando porque está experimentando com as turmas, né? Então usar mídias, usar tudo que está por aí é muito importante também. Não tem como a gente... Não, eu vou ficar por aqui, o que está no YouTube não tem valor nenhum. Não é verdade. Tem muita coisa que não, mas tem muita coisa de valor lá também. Só o exemplo do YouTube. Solange Vanessa. Eu acho que em qualquer área, para se manter atualizado, é muito interessante estar participando de congressos, porque lá você vai ver novidades, coisas que você não estaria buscando por si só, porque nem imagina que existe, né? Se manter na pesquisa, ou ingressar na pesquisa, e se manter se atualizando, né? Na educação mesmo, continuar estudando. Mas, no sentido de pesquisa, eu também acho que é muito interessante fazer a pesquisa participativa dentro da escola, porque para estar entendendo melhor as demandas. E eu acho que são esses os meus conselhos para se manter atualizadas. A minha disciplina, duas disciplinas que eu amei fazer, que eram da licenciatura, foi a Cultura, Diferença e Educação, e a Psicologia da Aprendizagem. E eu acho que os conhecimentos da neurociência, da neuroaprendizagem, é uma ciência que avança bastante e que é interessante estar acompanhando as pesquisas, acompanhar um blog, alguma coisa assim. Porque também a gente não consegue estudar tudo, ler todos os artigos, então é interessante ter um meio de estar pesquisando sobre isso. Eu aprendi uma coisa com uma professora minha, agora do doutorado, né, último curso que fiz, né? Ela falou de uma situação lá na Universidade de Caxias do Sul, onde eu fiz doutorado, que teve uma professora que ajudou muito ela no início da carreira dela e tal, e quando ela foi dizer assim, como é que eu posso te agradecer? E ela disse, faça por outra pessoa o que eu fiz por você, né? Então, eu sempre digo isso, mas vou repetir, já que estamos no auditório de licenciatura. Eu sempre me coloco à disposição de vocês. Quando vocês estiverem lá na escola, formados, e surgir alguma situação desafiadora,
voltem, batam na nossa porta. Eu estou à disposição para a gente discutir os casos, para a gente entender o que fazer, pensar em projetos de intervenção, medidas de ação, porque é lá que a gente vai precisar de mais ajuda, nesse começo, né? E aí a forma da gente não se adequar ao meio que às vezes está tão cristalizado lá, é o que os meus colegas falaram aqui, é nunca parando de estudar. Né? Eu acho que essa é a única forma da gente, de fato, não se cristalizar com aquele que já cansou, que já até tentou muitas vezes, mas não deu certo e cansou, e está lá naquela prática bem, né, reprodutora, né, na sua sala de aula, sem pensar em outras possibilidades. Então, se a gente não quer se amoldar a isso, é não parando de estudar. Né? Eu costumo dizer, desde 94 eu sempre pago meia no cinema, porque eu sempre estou estudando alguma coisa, nunca deixei de ter carteirinha de estudante. Né? Mais alguém gostaria de fazer alguma intervenção? Oi, boa noite. Meu nome é Bruna, sou do curso de matemática. Eu não tenho uma pergunta pronta, na verdade eu queria entender melhor porque me gerou curiosidade sobre a questão da pesquisa que a professora estava falando. Isso é relacionado à tua área da biologia ou é mais relacionado à questão de como, do caminho que você seguiu, qual que é, digamos assim, de que forma que você se torna um professor pesquisador? Você trabalha só com isso? Você faz as duas coisas juntas? Existe um cargo específico para isso? Como que funciona, assim, do modo geral? Tá bom. É Bruna, né? Bruna, no Brasil, em geral, a ciência ela é feita na universidade e o professor universitário ele vai estar atuando como pesquisador. Estão surgindo mais cargos agora de pesquisador. Na minha área tem empresas como a Embrapa, a EPAGRE, o IBGE, grandes instituições, elas têm o cargo de pesquisador. A ENGE também já está com alguns cargos de pesquisador, mas a cultura de pesquisa brasileira ela está muito vinculada à universidade. Então, eu tenho esse objetivo de ser professora universitária pesquisadora, e que é o caminho tradicional. E, no sentido da tua pergunta, a pesquisa ela pode ser feita em diversas áreas, na educação e de diversas formas. Você pode fazer o projeto pedagógico que é ensinado aqui, ele te dá a possibilidade de estar criando um projeto dentro da tua escola, estar fazendo uma pesquisa com os teus alunos. Não é só essa pesquisa. A pesquisa, na verdade, ela é uma coisa simples. Ela demanda esforço e organização. E ela tem que estar mais presente. Vamos pensar uma questão que você tenha na sua escola. Um exemplo. As minhas crianças, elas ficam agitadas na primeira aula da tarde. Será que tem alguma coisa a ver com a alimentação delas? Será que elas estão comendo muito carboidrato? Então, você pode estar fazendo essa pesquisa. Geralmente vai ter que estar vinculado a algum comitê de ética, porque você vai estar perguntando ali, e podem vir questões muito sensíveis, porque você também pode encontrar crianças que não estão se alimentando, mas é isso, a pesquisa está presente, ela em qualquer área, ela é interessante. A pesquisa na área empresarial, eles fazem o tempo todo, e é diferente da acadêmica, ela é mais focada, é estatística, em geral, pesquisa exige estatística descritiva ou qualitativa. E eu acho que os dois professores podem estar me auxiliando nessa resposta, mas eu não sei se eu te respondi tudo da minha parte. Posso complementar, professora? Claro. Boa noite novamente, né, gente? Só para me meter agora um pouquinho ali na intervenção dos nossos três mestres e doutores que estão aqui, e complementando a tua pergunta, nós temos nos cursos de licenciatura uma disciplina que é a PPP, Pesquisa e Prática Pedagógica, cujo docente dos cursos das compartilhadas está aqui presente hoje, professor Sadi.
Temos outros professores também, acho que a professora Mara Schirler, não sei mais se está trabalhando com essa disciplina ou não. Está? No EAD? Enfim, a Shaila, a professora, isso, então a professora Shaila, não sei se está presente também. Mas, enfim, você pode complementar, porque até foi a fala dos três, né? A formação acadêmica, isso é, a formação de graduação, ela é a base, digamos assim, né? Ela é a base. Você sabe que qualquer construção, os alicerces começam lá pela base, não é verdade? Não saímos prontos aqui da graduação. É claro que o PIBID e outros, nós tínhamos a residência pedagógica, e outros programas e projetos, nos dão uma vivência, meu Deus, né? Coisa que realmente eu também não tive, né? Quando, nas minhas graduações, eu também não tive uma experiência como essa. E, olha, eu já falei isso em sala de aula várias vezes para os meus alunos, eu tenho muita pena dos meus primeiros alunos. Eu tenho muita pena deles, porque hoje eu sei que eu não fui uma boa professora para eles. Eu falhei muito. Mas é com esse reconhecimento de que eu falhei que eu procuro ser a melhor professora do mundo agora. E não é ser assim, ó, gente. Vocês são meus alunos, vocês sabem, não só do curso de matemática. O pessoal da pedagogia também sabe. Não é só assim, ó, passar a mão na cabeça e dizer, meu amigo, meu querido aluno. Não é só isso. É claro que sabe aquela tal da empatia, se colocar no lugar de. Eu me coloco muito no lugar de um aluno para saber assim, olha, eu gostaria de aprender dessa forma, então eu vou procurar ensinar melhor dessa forma. Para os nossos acadêmicos da matemática, eu sempre digo que vocês têm uma missão muito grande. E é até um jargão, é desmistificar a tal da matemática ser a bruxinha da escola. Porque não é isso. Para os nossos queridos da pedagogia, quantas vezes eu já falei, vocês têm uma missão que é a maior do mundo, os pedagogos, porque vocês vão estar com os alunos nas suas séries iniciais, tanto na educação infantil quanto de 1º ao 6º ano. Então, vocês é que vão ser responsáveis por aquela base que eu falei. Então, óbvio que muitos de vocês, a partir do 2º semestre, já começam a pegar algumas aulas de substituição e já têm essa vivência como docente na sala de aula. E vocês sabem que a cada aula que passa, nós precisamos ser cada vez melhores. Porque senão essa missão que foi dita por todos os três aqui, não vai ser uma missão cumprida. Não é verdade? Então, tanto nessa disciplina, quem sabe você, Bruna, tem curiosidade em querer ser uma pesquisadora. Fala com o professor Sadi. A partir do 6º semestre, nós temos 6º, 7º e 8º. Valorizem as disciplinas pedagógicas, gente. Eu não tive essa felicidade de ter disciplinas pedagógicas na minha época. Hoje em dia, eu vejo o quanto elas fazem falta. Porque nós precisamos não só saber transmitir ou intermediar o conteúdo, nós temos que saber o como fazer isso. E o como fazer isso, as disciplinas pedagógicas nos ajudam muito. Profissão docente nos abre a porta no 1º semestre. Por que foi escolhido lá no 1º semestre? Para vocês começarem a sentir, eu sou um profissional da educação. Né? Então, começar a sentir já a partir do 1º semestre esse gostinho. Não foi à toa que a gente escolheu o professor Jordan. Que ele não saiba disso.
tá? Então não foi à toa, tá? Nós já escolhemos uma pessoa assim, ó, que tem paixão por aquilo que faz. Porque se não tiver paixão por aquilo que faz, não consegue transmitir essa paixão para vocês, para que vocês saiam daqui com brilho nos olhos e sedentos para que cada vez mais eu queira aprender. O professor Alexandre falou, a gente não sai pronto e nunca fica pronto nunca. Nunca. A gente tem que estar sempre procurando estudar. Se não for através de um mestrado, de um doutorado, de uma especialização, como a professora disse, quem sabe até por conta própria, pegando lá algumas aulas, trocando ideias, como o professor Jandan disse, depois de formados, pessoal do 8º semestre que estão agora aqui presente, não é um tchau, não é um adeus, é um até breve. Nós estamos esperando vocês aqui o ano que vem, no próximo COI, nos próximos eventos, nos seminários de matemática, nas mostras científicas, nós estaremos esperando vocês aqui, porque a Uniplac estará sempre de portas abertas. E só para encerrar, porque agora eu tomei conta. Só para encerrar minha fala, tá? É um perigo nós dois juntos, né, amigo? Nós não podemos estar no mesmo ambiente. Porque todo mundo diz que ele fala muito e eu falo mais ainda, é um perigo, né? Nós temos que nos controlar. Imagina, gente, uma coisa que a Uniplac, desculpa, professor, uma coisa que a Uniplac aqui, que eu sinto, assim, um orgulho imenso de trabalhar aqui. Um orgulho imenso. Por quê? Gente, é claro que a gente vê isso em praticamente todos os cursos da Uniplac, mas a gente vê isso muito mais nas licenciaturas. O quê? A valorização do egresso. Sabe? Então, eu gostaria de voltar para a Uniplac como um professor. Praticamente todos os professores das nossas das licenciaturas foram pratas da casa, ouros da casa, né, professor? Ouros da casa. Certo? Então, gente, aqui nós temos, né, o presente professor Miro, temos outros professores, professora Shayla, do curso de matemática, nós já sabemos, professor Rodrigo já disse para vocês, professor Rodrigo, professora Silvia, professora Shayla, professor Alexandre, que nos deixou temporariamente, tá? Mas professores que já passaram por aqui e agora estão juntos novamente aqui na Uniplac, fazendo parte do corpo docente. Desculpa, gente. Eu posso só complementar um pouquinho, falando talvez de inserção de pesquisa aqui dentro da Uniplac. Primeiro que talvez o primeiro contato seja na disciplina de PPP, para entender o que é a pesquisa. Um pouquinho um choro meu aqui. Antes nós tínhamos também bolsas de pesquisa. Hoje a gente não tem mais essa modalidade. Então acabava que era um incentivo para o estudante receber para conseguir fazer uma pesquisa, né? Então hoje é uma fragilidade, nós não temos mais bolsa de pesquisa. E essa de não, mas como que a professora aqui está pesquisando isso se ela se é bióloga, né? Então muitas vezes as pesquisas elas não necessariamente vão ser específicas daquela carreira. Bate um pouquinho com o que eu falei, não pense que vocês estão estudando para aquilo e vão ser só aquilo e não vão... qualquer área é muito importante em qualquer área, praticamente. Então, às vezes, a gente vai para pesquisas não necessariamente específicas daquilo que a gente se formou, que é da graduação. Não vou falar agora que ainda estou em processo inicial, mas a minha pesquisa de doutorado talvez não tenha nada a ver com a minha formação matemática. Tem tudo, mas para quem olhar de longe assim vai dizer, tá, mas como que ele foi para essa área? Trabalhando e estudando muito outras coisas para poder pesquisar uma coisa bem diferente. Então, isso é normal. Aqui na Uniplac nós temos alguns grupos de pesquisa. Iniciou agora, nesse semestre, um grupo de pesquisa em pesquisa qualitativa. Eu estou nele. Estou começando a aprender muito o que é pesquisa qualitativa. O líder do grupo é um professor do mestrado, do PPGISP.
e a formação inicial dele é da administração. E ele quer estudar pesquisa qualitativa. O que é a pesquisa qualitativa? Lá nós temos professores participando de várias áreas. Lá também temos estudantes. Os estudantes são da engenharia de produção e da administração, lembro agora, porque tiveram contato com este professor. Mas nós vamos estudar pesquisa qualitativa. Então, qualquer área pode estar lá. Então, o ruim é que hoje a gente não tem bolsa para isso. Mas procurem que vocês têm, principalmente hoje ligado aos programas de mestrado, nós temos vários grupos de pesquisa. E ali é um grande caminho para você iniciar a fazer pesquisa, iniciar a ser pesquisador. Aproveitem PPP e verifiquem quais grupos de pesquisas nós temos. Talvez seja interessante também uma divulgação, talvez no próximo COI ou algum outro evento, trazer os líderes dos grupos de pesquisa para mostrar para vocês o que está sendo pesquisado aqui, o que cada um tem essa relação. E aí é legal porque realmente ver uma carreira indo para a pesquisa, talvez não para a sua formação, chame a atenção. Qualquer um pode ser. É só porque eu estava falando disciplina de projeto, que eu falo é o PPP. E esses projetos que o professor Alexandre está falando foram os que eu entrei inicialmente como voluntário. Eu entrei no projeto Aquífero Guarani. Para complementar o que os colegas falaram, né, que corroborando um pouco o que a colega falou antes, no Brasil, tradicionalmente, a pesquisa está na universidade, né? Então, se a gente quer seguir carreira acadêmica de pesquisador, o interessante também é a gente buscar, depois da graduação, fazer um mestrado, porque no mestrado a gente faz, talvez, o nosso primeiro grande produto de pesquisa, assim, né? Que é uma dissertação. No caso das ciências humanas, um documento que vai para mais de 100 páginas, umas 150 páginas, de muito suor e sofrimento, né? Então, o nosso primeiro filho acadêmico é a dissertação, né? E depois, daí, na sequência, um doutorado, que daí é um filho um pouquinho maior, né? Acho que daí com forceps para fazer o parto, né? Que aí é uma tese de doutorado nas ciências humanas, em torno de 200 páginas aí de muita produção também, né? Então, a pesquisa está envolta na carreira acadêmica. E depois, se eu quero trabalhar como pesquisador de forma remunerada, via de regra, são os professores da pós-graduação, que são os pesquisadores, né? Então, aqui na casa, os professores que têm mais pesquisas, mais assim, densas, né? Que têm carga horária para pesquisa, são os professores dos mestrados e doutorados, né? Na universidade pública, a mesma coisa, né? Os professores que estão na universidade pública, da graduação também pesquisam, assim como nós pesquisamos, mas onde está o grosso da pesquisa são os professores da pós-graduação, porque além de orientar dissertações e teses, eles também têm projetos de pesquisa, que geralmente abarcam os projetos dos estudantes, né? Então, por isso é importante pensar nessa carreira acadêmica. E é pensando que nós, né, estamos aqui num congresso de licenciaturas, a Uniplac agora tem mestrado e doutorado em educação, então vocês não precisam nem ir para longe, vocês podem fazer aqui, né? Então, é importante que vocês possam sonhar, almejar com isso. E fazer um merchanzinho, então, já que foi dada a deixa, né? Caso alguém queira participar do grupo coletivo Diferenças, Juventudes e Educação, que eu lidero, é um grupo de pesquisa, fale comigo depois que a gente vai acolhê-los, serão super bem-vindos e bem-vindas no grupo. Primeiramente, boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta específica para o Jordan e uma específica para o Alexandre. Para o Jordan, voltando para o tema da palestra da segunda-feira, infelizmente, na minha visão, é uma realidade muito distante da interdisciplinaridade na sala de aula. Para mim, é uma realidade muito utópica. Eu queria saber de você, como especialista no assunto em psicologia e também em pedagogia, como eu posso aplicar isso em sala de aula de maneira efetiva. Sei que é difícil pedir uma receita de bolo ou um passo a passo, mas eu gostaria de um primeiro passo para aplicar essa metodologia em sala de aula. E para o Alexandre, eu gostaria de pedir como eu posso abordar temas abstratos da matemática de maneira mais prática e de maneira mais intuitiva. Até o Jordan, e eu acredito que a Shayla comentou sobre isso, que do primeiro ao quinto a matemática é muito interessante, muito legal, os alunos gostam,
mas do sexto para frente acaba que o pessoal acha horroroso, acha que é difícil. Eu acredito que é por conta da abstração. Do sexto ano começa a abstração na matemática, começa a bagunçar muita coisa. Então, eu gostaria de saber de você abordar de maneira mais efetiva e prática, de fato, intuitiva, essas questões que são mais teóricas e abstratas, né? Pensando então nos desafios de uma prática interdisciplinar, né? Nos anos iniciais, há uma facilidade muito maior de primeiro a quinto ano, porque nós temos o professor que dá praticamente todas as disciplinas, né? No sistema municipal, hoje, existem 4 componentes a mais do que não é o pedagogo que trabalha, que é educação física, arte, literatura e produção textual, que é o nome de um componente, e educação para sustentabilidade. Então, tem 4 professores a mais na turma, mais os outros componentes, língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências, ensino religioso, é o pedagogo que trabalha. Então, é muito mais fácil trabalhar de forma interdisciplinar, porque é um professor que pode pensar num projeto envolvendo todas as disciplinas daquela série, né? Quando a gente vai para os anos finais e médio, aí realmente a coisa fica um pouco mais desafiadora. Porque talvez a primeira questão que eu coloco assim, né, em tela para a gente pensar, a partir do que Madalena e Juarez nos provocaram, é romper com a monorregência. O que é isso? É eu conversar com os meus outros colegas. Talvez as disciplinas compartilhadas estão aqui também para ensinar isso para a gente, sabe? Eu conversar, por exemplo, nós tivemos um estudante de matemática, eu esqueci o nome dele, que a esposa fez música e a filha também fez matemática. Mas enfim, depois você me diz quem era. Mas nós tivemos um estudante de matemática que ele me contou como ele trabalhou a área, vários conceitos perímetro na quadra da escola, né? Foi lá na quadra de futsal da escola e fez todo... Esse seria um bom projeto para fazer junto com o professor de educação física, por exemplo, né? Então, e aí, claro, isso envolve toda uma organização da escola. Então, a escola tem que comprar essa ideia também, né? A gente tem que convencer a direção, a coordenação pedagógica, porque às vezes a gente poderia pensar assim: o professor de educação física tem uma aula no 6º ano, no mesmo momento que o professor de matemática tem uma aula no 9º. Por que não juntar 6º e 9º ano na quadra para fazer uma aula interdisciplinar, calculando área, perímetro e ainda as regras do futsal? E se bobear, o professor de história vem lá falar da história do futsal junto, você entende? Então, vai muito mais nessa perspectiva do trabalho coletivo entre professores. Mas, assim, estou numa escola que os professores são resistentes, eles não querem fazer parceria comigo. Eu posso, sim, trabalhar no meu componente de forma interdisciplinar. Talvez não vai ser tão assim, grande o projeto como eu citei agora há pouco, mas eu posso também, né, pensar em questões históricas, né? Se eu vou trabalhar uma fórmula, por exemplo, matemática, trabalhar toda a questão histórica, filosófica, né? Não só dizer que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Eu posso falar de quem foi Pitágoras, eu posso, né? Então, trazer mais realidade viva, né? Porque é isso que o Juarez falava, né? Na vida o conhecimento ele não está separado, então tentar trazer isso para a nossa prática é um desafio. E antes de passar, não querendo me intrometer na pergunta do Alexandre, mas é que eu quero falar para a pedagogia uma coisinha, um recadinho a partir do que você provocou, né? Como que a criança, o pré-adolescente do 6º ano vai entender álgebra? Se o pedagogo trabalhou a álgebra nos anos iniciais. Como é que trabalha a álgebra nos anos iniciais? Quando eu coloco uma reta numérica, uma sequência numérica, e tiro alguns números e coloco um desenho de um ursinho no lugar do número, eu estou trabalhando a álgebra. É essa incógnita, esse valor desconhecido. Então, realmente, muitas vezes, e eu estou fazendo aqui uma meia-culpa, muitas vezes também essa dificuldade lá do 6º a 9º se dá por uma falta de uma matemática básica consistente de 1º a 5º, pessoal. Né? Então, de levar esse estudante a desenvolver esse raciocínio lógico operatório. Nessa idade, ele ainda está no operatório concreto, nós vamos estudar isso nas próximas aulas lá em psicologia. Então, ele precisa do concreto mesmo. No 6º ano, ele ainda vai precisar. Mas o ideal é que ele vá para o operatório formal, que é essa abstração que você... Daí o Alexandre que vai responder, né? Que você está pedindo. Mas se ele não está no operatório formal, ele não vai conseguir acompanhar. Então, isso começa lá na educação infantil. Quando lá na educação infantil, a educadora pede para a criança separar as pecinhas por cor. Depois ela tem que separar por tamanho. Depois ela tem que ordenar. Tudo isso é base do raciocínio lógico operatório, que lá na pedagogia a professora Marli e a professora Neuza trabalham, né, para que a criança possa desenvolver esse raciocínio lógico para depois aprender as 4 operações dos anos iniciais e as 6 operações do 6º ano. Né? Sem isso ela não aprende.
Agora, como fazer, o Alexandre explica que eu não sei. Primeiro, uma dúvida. Tu falou da dificuldade na matemática lá no ensino básico ou no próprio ensino superior, no curso de matemática? Ambos? Tá. Eu só vou ter que aproveitar, eu já volto a responder a tua pergunta, mas eu tenho que falar algo muito interessante que eu vi numa experiência que eu tive em Capão Alto, Belisário José Luiz, alguém conhece? É uma escola municipal e eu fui professor lá por um tempo e lá tinha as professoras de pedagogia, umas senhoras, já estavam quase se aposentando e eu dizia, nossa, um dia eu quero que a minha filha, eu não tinha filha ainda, o filho ou filha que eu tivesse, eu queria que fosse aluno daquela professora porque ela fazia um comércio lá com dinheirinho e tudo, e fazia aquela prática. E lá no interior de Capão Alto, uma professora, uma pedagoga, ensinando a matemática, e eu fiquei, nossa, que legal. Aquilo era fantástico, assim. Talvez isso também sirva para cá, porque a minha resposta seria de tentar inserir a prática de alguma forma. Eu adoro a disciplina de equações diferenciais, que é a que eu abandonei, né, professora? Que é do 7º semestre. Eu adoro ela. E eu adoro porque, além de encher um quadro inteiro, assim, com uma continha que pouco tem número ali, é quase só letra, né? E até muitos, na época da pandemia, eu fazendo uma continha dessa, o aluno estava na sua cidade, ou aula ao vivo, e a mãe do aluno, depois da aula, perguntou para ele, tá, mas não era cálculo que você teria? Porque só tem letra, isso aí é cálculo? Como que faz conta com letra? E aí ele explicou para ela, não, isso aqui é o cálculo, isso era o cálculo. Mas por que eu gosto da disciplina de equações diferenciais? Para o professor de matemática, no meio de todas aquelas continhas, todo aquele processo algébrico, todo um processo algébrico, na teoria é só isolar a letra, na teoria isola X, só que lá tem muitos processos que são para matemática básica, fatoração, frações parciais, todo um processo que é básico, que para o professor de matemática tem que ser feito meio de cabeça. Mas não é assim, mas então eu estou no 7º, já vou conseguir. Não, talvez não. Talvez eu hoje venha a regrinha de cabeça ali, porque para mim já ensinei isso muitas vezes. Então, e eu tive que ir para o bem tradicionalzão, formuláriozinho, produtos notáveis, do lado. Eu sempre digo para os estudantes, questão de formulário, vocês precisam trazer, a menos que, por um acaso, todos saibam todas as fórmulas de cabeça. Daí não precisa trazer de formulário nenhum. E eu sempre digo, eu trago o meu, porque eu não lembro de todas as fórmulas e acho desnecessário decorar todas as fórmulas, mas buscar dentro de um formulário eu tenho que saber, né? No meio de todo aquele processo, eu não preciso saber tudo de cabeça, né? Mas eu saber que, mas para eu isolar este y de S para depois aplicar a transformada de Laplace, ainda fazendo frações parciais, que é o inverso de mínimo múltiplo comum de frações, essas frases são conhecidas lá do ensino básico. Mas, no meio de todo esse processo, o professor vai ter que saber fazer, mesmo que seja praticando, mesmo que seja com formulário, para chegar naquele produto final. O problema é que, às vezes, a aplicação de tudo aquilo ali, a gente consegue aplicar melhor lá no final do conteúdo, porque eu tenho que saber fazer para depois aplicar. Então, uma dica, não sou dono da verdade, longe disso, mas uma dica é trazer à prática alguma aplicação desde o princípio, nem que seja o mais simples possível. Hoje a IA está aí para, às vezes, ajudar nisso, né? Como vou trabalhar equação do 2º grau.
Como é que eu trago uma aplicação de segundo grau para o professor? Mas hoje a IA ajuda bastante com isso. Então, aí que eu digo que talvez para a nossa época, no começo era mais difícil, a gente tinha que folhear livro, trocar material. Até hoje eu tenho uma pastinha lá de cálculo numérico, está lá o material do Juliano, porque eu nunca tinha trabalhado cálculo numérico e, de repente, fui trabalhar e o Juliano, eu sabia que já tinha experiência, me passou um material, tinha um projeto que ele fazia, e aí os alunos se encantavam porque saiu do comum, prática. Então, talvez é trazido aos poucos. Agora, álgebra linear, curso de matemática, a disciplina mais chata de todas. Álgebra linear, é muito chato. Eu tenho que provar que U mais V é igual a V mais U. E aí eu tenho que substituir os vetores, fazer a soma, inverter, depois tirar a soma, voltar. Pronto, verdadeiro. Aquilo é horrível e chato. Eu não sei como aplicar aquilo. Mas o processo me diz, o STEMBrush fala que tem que ser daquele jeito lá. Então tem coisas que às vezes não dá, às vezes vai ser chato mesmo. Eu acho, né? Mas sempre que eu puder trazer uma aplicação, acho que isso vai colocando como algo comum e entende um porquê daquilo. E falei aqui do ensino superior. Eu acho que é o mesmo para o final do ensino básico também. Ir colocando um pouco de aplicação. Eu gosto de aplicação. É algo que eu tento experimentar e acho que dá certo, mas longe de ser dono da verdade. Gente, se por acaso a gente tivesse muito, muito mais tempo, nós ficaríamos aqui, eu acho que a noite toda, mais uns 2, 3 dias conversando. Infelizmente, o tempo também está se esgotando, tá? Então, temos tempo para mais uma pergunta, se por acaso alguém tiver alguma intervenção para fazer. Então, a professora, então, por favor. Boa noite aos professores, boa noite aos acadêmicos. Eu só gostaria de fazer uma pergunta para a Aline. Aline, quando você se referiu a... Eu entendi o nome científico, né, mas não memorizei, porque estamos aqui com a acadêmica, ela ficou. Mas o que ela disse? Né? O nome científico é uma árvore, né? Que nas regiões onde tem índios, ainda a árvore permanece, mas não é uma das nossas regiões aqui do sul, do frio. Você podia exemplificar como é que é essa árvore, né? Claro, descuido meu, sair falando o nome científico. Essa árvore ela é conhecida como guaçatonga, como pau de lagarto, é a Casearia silvestris. A gente tem caseária, o gênero caseária tem aqui na Serra, mas a Casearia silvestris é muito difícil, ela não se adapta bem ao frio, à geada, à mudança constante. Então, ela está mais presente onde ela tem esse manejo, esse cuidado. E ela é muito interessante. Eu sei que a gente está com pouco tempo, mas eu vou contar um pouquinho sobre. O pau de lagarto, eu acho que é o pau de lagarto, pau de bugre. Mas pau de lagarto é a coisa que eu acho mais legal, porque ela tem propriedades antiofídicas, anticancerígenas, anti-vários agentes de doenças tropicais, assim, muitos, e ela já tá sendo patenteada por vários países, que é uma coisa que traz preocupação para a gente, porque é o conhecimento relacionado com o patrimônio genético brasileiro. Mas a história interessante é que diz-se que o lagarto come a folha dessa árvore para brigar com a jararaca, como se fosse o espinafre para o Popeye, aí ele fica forte, e provavelmente daí se entendeu que ela é antiofídica. E o lagarto é aquele lagarto grande, o teiu, ele está presente em registros arqueológicos dos guaranis, ele é consumido pelos guaranis até hoje, então, e também por outros grupos, os grupos Kaigang e Xokleng, que são Gs, eles também usam essa planta. E ela também está muito presente perto das terras deles. E acho que eu respondi sua pergunta, eu me perdi aqui no que eu ia falar, e eu falo demais sobre ela.
chá, ela é super medicinal, tem várias propriedades. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês, mas espere só mais um pouquinho. E gostaria de pedir para o professor Jordan me ajudar a entregar um mimo para os nossos 2 convidados. Última fala. Eu só queria agradecer por vocês estarem aqui até agora, e participado, olhado, prestado atenção. É muito legal falar para professores que valorizam. Como eu falei, qualquer evento tem que participar e tudo mais. Às vezes é chato, mas a gente sempre aprende um pouquinho, tenho certeza. Então, muito obrigado. Muito obrigado por vocês estarem aqui até agora. Obrigada a todos, gente. Não esqueçam que amanhã teremos as oficinas temáticas em cada um dos seus cursos, certo? E, novamente, muito obrigada, professora Aline, obrigada, professor Alexandre, e muito obrigado, professor Jordan, por aceitar esse nosso desafio de conversar um pouquinho com os nossos acadêmicos. Gente, tem um cafezinho ali para vocês, é certo? Um abraço bem grande e até.